Olá galera, tudo bem? Esse vídeo aqui a gente vai inaugurar, digamos assim, é o primeiro de fato que entra na temática do nosso canal. Gente, eu queria falar de um assunto bastante sério, né? Que a gente já começa, é a primeira mentira da ciência que a gente vai tematizar aqui no nosso vídeo. Tem muita gente que vai rir da nossa cara que acha que a ciência não mente nunca, né? Porque isso é uma coisa assim que é passada até pela mídia, né? Pelos veículos de comunicação de massa, e pelos portais de notícia. E depois reclama quando um monte de gente começa a criar fake news e ninguém mais acredita em ninguém, né? Porque o que acontece? A imprensa mente, aí quando a gente precisa dela, porque existe um grupo difundindo fake news, aí a imprensa ela vai dizer, não, isso é fake news, aí ninguém mais vai acreditar, né? E é isso que a gente está vendo. A gente está cometendo os mesmos erros do passado, né? Em que daqui a pouco ninguém mais vai acreditar em ninguém, né? Mas infelizmente a gente tem que fazer o papel da crítica, porque ninguém está fazendo. Então alguém tem que fazer, né, gente? E é muito difundido, né, que as causas da depressão, e é uma coisa interessante porque a ciência ela se desenvolveu muito só para um lado, né? Que é a mesma ciência que consegue colocar robôs em Marte, é a que depois, quando vai tratar da depressão, entope as pessoas de Rivotril e de drogas, né, psicotrópicas, né, de drogas que vão alterar a consciência, né, seja lá o nome que se dê a elas, e vai deixar todo mundo, né, grogue, né, mas resolver mesmo um problema não resolve, é só uma coisa paliativa que num dado momento pode até ser importante para algumas pessoas que estão numa crise muito grande, mas é claro que aquilo não vai trazer a cura para a depressão. Mas é muito difundido por aí, como eu estava falando, que a causa da depressão é um desequilíbrio químico no cérebro, que é, no caso, a falta de serotonina no cérebro, ou do neurotransmissor, né, que é a serotonina. Ela pode, que é uma substância química, né? Ela pode ocasionar um mau funcionamento cerebral, que seria supostamente a causa da depressão. Isso já foi desmentido há muito tempo. Há muito tempo. É uma hipótese, né, que foi desmentida e, portanto, é falsa, é uma falsidade, é pseudociência, né? Não tem base em nada. Eles criticam muita gente que fala de cristais como sendo pseudociência, mas o cristal, né, do esotérico lá não está arrancando pedaço de ninguém, né? Agora, quando você inventa uma teoria, uma suposta teoria científica, né? Você, né, vai lá e planta uma suposta teoria científica e diz que a depressão é causada por um desequilíbrio no químico, só para vender, um desequilíbrio químico no cérebro, só para vender remédio, só para beneficiar a indústria farmacêutica, aí é uma coisa que você está, né, é um capitalismo selvagem, né, que você está colocando em risco a saúde das pessoas de forma irresponsável em nome de bilhões de dólares, né? Só que essa teoria, não é nem teoria, essa hipótese já foi desmentida há muito tempo pela própria psiquiatria, gente, porque por falta de vergonha na cara não foi desmentido antes. Mas aí a coisa se tornou tão flagrante que vários psiquiatras já assinaram lá um termo lá nos Estados Unidos, né, atestando a falsidade dessa teoria. E eu queria mostrar para vocês aqui na internet, né, uma página muito interessante, que aliás vocês deveriam, mandimbrasil.org. Tá? Eles realmente estão a serviço de uma crítica da ciência muito séria, e eles estão querendo mover uma ação contra a psiquiatria, né? É uma ação coletiva na justiça contra a psiquiatria, né? E o texto, vou ler aqui uma parte dele, vocês podem acessar o texto no site, né? Psiquiatria, fraude, base para uma ação coletiva na justiça contra a psiquiatria. Vocês podem, né, digitar e procurar através do Google, que vocês vão encontrar. Então aqui diz o texto: quando Mad in Brasil, Mad aí é por causa que a psiquiatria estuda, no caso, a loucura, a doença mental. Mad quer dizer doido, maluco em inglês, né? Recebeu em junho passado uma notícia de que
Joana... gente, me desculpem aqui, né? Em que Joana Moncrieff, Mark Horowitz e colegas iriam em breve publicar um artigo concluindo não haver resultados de pesquisa que apoiem a hipótese da depressão causada por baixo teor de serotonina. Inicialmente me perguntei se deveríamos nos preocupar e informar sobre isso. Os leitores da MED sabem bem que a teoria da serotonina baixa já vem sendo discutida há muito tempo, com numerosos artigos em nosso site contando esse fato, e por isso respondi ao pessoal da MIA que rever o artigo seria como bater em cachorro morto, né? Isso é o que ele estava acreditando naquele momento. Mas isso é verdadeiro apenas para a bolha da nossa comunidade do MED. Para grande parte dos principais... É só para aquela bolha da nossa comunidade do MED, né? Não falei do ponto. Para grande parte dos principais meios de comunicação, o artigo deles estava sendo considerado uma descoberta impressionante. Na imprensa, rádio e televisão, o artigo foi descrito como uma descoberta marcante, como um divisor de águas, e assim por diante. A mídia contando como isso abalava o conhecimento aceito sobre os antidepressivos e como eles funcionam. Olha só. Isso me pareceu bastante divertido, pois as exclamações de surpresa revelavam o fracasso total da mídia no que se refere às suas reportagens sobre a psiquiatria durante as últimas décadas. A surpresa deles estava servindo como uma confissão tácita de que já vinham há um bom tempo publicando propaganda. Então, como os psiquiatras estavam publicamente comentando sobre o artigo, apareceu como sendo uma segunda confissão, esta, de fato, de importância marcante. Seus comentários estavam servindo como uma admissão de que, nas últimas décadas, a sua profissão havia cometido fraude médica. E estou usando esse termo em seu sentido jurídico. Como Moncrieff e colegas observaram, há uma extensa linha de pesquisa que não conseguiu encontrar provas que apoiem a teoria da depressão causada pela baixa serotonina. O que há de novo no trabalho deles é que eles fizeram uma revisão abrangente dessa pesquisa, analisando os diferentes tipos de estudos que já haviam sido feitos e descobrindo que todos haviam falhado em produzir provas que apoiassem a teoria. Em resposta, vários psiquiatras proeminentes no Reino Unido e nos Estados Unidos descartaram o artigo como sendo notícia antiga. Aqui está uma amostra. Os psiquiatras do Reino Unido. As conclusões dessa revisão são realmente sem surpresa. A depressão tem muitos sintomas diferentes e não creio haver encontrado nenhum cientista ou psiquiatra sério que pense que todas as causas da depressão são causadas por um simples desequilíbrio químico na serotonina. Michael Bloomfield, University College London. Este documento aqui, outro enxerto, né? Outra citação, né? Este documento não apresenta nenhuma descoberta nova, mas apenas relata resultados que foram publicados em outros lugares e certamente não é novidade que a depressão não é causada por baixos níveis de serotonina. David Curtis, Genetics Institute. Quer dizer, são cientistas que estão falando, tá? De psiquiatras americanos. Nada é novo aqui. O alvoroço em torno do artigo revela muita ignorância sobre a psiquiatria. A hipótese da serotonina para a depressão, que se tornou popular desde os anos 90 até agora, é falsa e já se sabe que é falsa há muito tempo e que nunca foi comprovada. Nasci Gaemi, né? Não sei como é que pronuncia, Faculdade de Medicina da Universidade de Tufts. Outra citação. Quando eu estava fazendo pesquisa para meu livro, eu estava lendo os mesmos estudos que estou certo de que a doutora Moncrieff e colegas leram, que basicamente diziam que não há evidência direta de uma deficiência de serotonina, portanto não é realmente uma novidade. Daniel Carlat, editor do relatório de pesquisa Carlat.
Os psiquiatras que fazem esses comentários estão corretos. A comunidade de pesquisa psiquiátrica sabe há muito tempo que a teoria da serotonina baixa não se desenvolveu e que, de fato, o campo há muito tempo passou por novas teorias sobre a possível patologia que dá origem à depressão. No entanto, como é fácil demonstrar, a Associação Psiquiátrica Americana, em concertação com empresas farmacêuticas, promoveu junto ao público a teoria da baixa serotonina, muito depois que a teoria da baixa serotonina havia sido considerada sem mérito. Conselhos consultivos científicos povoados por professores de psiquiatria de prestigiosas escolas médicas também assinaram tais pronunciamentos para associações de defesa dos usuários sem fins lucrativos e, dessa maneira, compartilharam a culpabilidade de contar essa falsidade ao público. Essa narrativa fraudulenta funcionou sem sentido de iludir o público. Como Moncrieff e colegas observaram, esta narrativa fraudulenta funcionou no sentido de iludir o público. Como Moncrieff e colegas observaram, pesquisas realizadas nos últimos anos constataram que 85% a 90% do público acreditava que a baixa serotonina seria a causa da depressão e que os antidepressivos ajudariam a corrigir esse desequilíbrio. Aí se tem a base para uma ação judicial coletiva. A comunidade psiquiátrica há muito tempo sabia que a história da depressão devido à baixa serotonina ainda não tinha sido revelada, mas a Associação Psiquiátrica Americana, as empresas farmacêuticas e os conselhos consultivos científicos informaram ao público o contrário, e isso criou uma crença social nessa falsa história. Então isso é um caso, sem dúvida alguma, de estelionato, né? As pesquisas provam que muitos milhões de pacientes agiriam baseados nessa falsidade e incorporaram ao seu senso de identidade. Entendeu, gente? Então, voltando aqui, eu sei que a câmera ficou meio esquisita aqui, deixa eu ver se eu acerto. Então, gente, é isso. Nós já temos algum tempo de vídeo, não vamos nos estender muito, né? Eu acho que esses cientistas deveriam ser julgados, deveriam ser presos por estelionato, né? Cadeia para essa gente que engana o povo. Cadeia. Entendeu? Eu acho que o estelionato feito por cientistas deveria ser punido com cadeia. Né? Cientistas que divulgam falsa ciência, pseudociência, como se ciência fosse, deveriam ser presos. Viu, gente? Porque eles estão botando vidas em perigo. Então esse era o vídeo que eu estava querendo deixar com vocês hoje. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Se você quiser, tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, deixe nos comentários a sua questão, né? Se inscreva no nosso canal, já falei, né? Dê o seu like no nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, ok, gente? E digamos assim, nos dá suporte e respaldo, apoio, né? Incentivo para a gente continuar o nosso trabalho, ok? Até o nosso próximo vídeo, se assim os céus o permitirem.